Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem, a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E estamos no nosso programa, no canal Paz e Bem, que tem como título, claro, Antroposofia da imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. A quinta temporada já está chegando no final, é o penúltimo programa de fundamentação antroposófica. E o episódio de hoje, nós já passamos por a biografia do Rudolf Steiner, parte 1 e 2, ela está dividida em setênios. Depois, o início de tudo no episódio 2, quando eu tento trazer o germe, né, o estalo. Qual foi o clique que declanchou a antroposofia? Depois eu esmiuço um pouco mais esse clique no goetheanismo, falo no quarto episódio de antropologia e no quinto episódio, forças em relação. Em relações, eu coloquei tudo no plural, por quê? Porque são várias forças e várias relações, e elas acontecem ao mesmo tempo, o que dá uma dica para a gente entender a antroposofia como um pensamento complexo. E aí tem já a primeira dica antidogmática. Se você está se apropriando do conhecimento antroposófico, ou se percebe que pessoas se apropriam do conhecimento antroposófico de modo a simplificar o conhecimento, a ter uma lógica de começo, meio e fim, a ter um pensamento fechado sobre determinado assunto, pode crer, é dogma. É apropriação do conhecimento. Por quê? Porque a antroposofia, sim, como todo conhecimento, ele divide o real complexo em várias camadas para facilitar o entendimento, porque é assim que a gente entende. Mas todo tempo, a gente, depois do exercício de divisão, a gente tem que juntar toda a bagunça e saber que a bagunça toda junta nunca tem um todo, sempre tem alguma coisa, né? Como diz o Nietzsche, nada existe fora do todo, ponto. E ele acrescenta, o todo não existe. É isso. Muito bem. Então, vamos começar. Eu vou aumentar aqui para a gente poder ler junto, porque você sabe, eu sou professora, e professora gosta de fazer apresentações, né? Por quê? Porque produz um material didático que você pode usar o tempo todo para outras apresentações, para te ajudar a localizar o conhecimento. Então, você vai colecionando os PDFs dessa apresentação que eu faço aqui. E aí eles estão todos na nossa página do Ativismo Delicado, e o acesso para essa página com acervo das referências e dos vídeos está na descrição desse vídeo. É só ir lá na setinha e baixar, você vai ver vários links ali. Muito bem. Uma epígrafe inaugural vem de Deleuze. Por isso, a antroposofia da imanência se aproxima das filosofias da imanência. E o filósofo da imanência, Deleuze, é um deles, não é? Então, olha o que diz Deleuze. Toda relação de forças constitui um corpo químico, biológico, social, político. É importante a gente trazer esses substantivos químico, biológico, social, político,
e, claro, corpo. Por quê? Porque senão, quando a gente lê lá as forças na antroposofia, a gente acha que essas forças são divinas, aladas, desprovidas de concretude. E não, essas forças são objetivas. Claro, são objetivas, mas tem uma dimensão, digamos assim, de invisibilidade. E é disso que a gente vai falar hoje. Umas definições importantes. Forças nem sempre são chamadas assim. Então, é o que eu falei antes. Forças químicas. Quais as forças químicas que estão atuando em nós agora, enquanto a gente está aqui nesse vídeo? Né? Você assistindo, eu fazendo. Forças químicas nem sempre são chamadas de forças, mas são forças que nos atravessam e que podem, inclusive, alterar o nosso entendimento. Por quê? Porque se eu tiver, digamos assim, faminta demais, o meu entendimento, devido ao meu estado químico, vai ser se eu tiver comido demais, o meu entendimento, devido às forças químicas que me atravessam, vai ser outro. Dá para entender a objetividade e que nem sempre são chamadas de forças, mas são forças em relação que vão, quer ver, ambientais. O ambiente que eu estou gravando é diferente do ambiente que você está vendo. Se você está vendo isso na caminhada, né? Provavelmente você vai estar só escutando, não vai ver os slideshows. Se você está vendo isso num computador de mesa, é uma coisa. Se você está vendo isso numa tela plana, é outra. Então, são forças que vão afetar objetivamente o real. Mas nem sempre são chamadas de força. E é dessas relações de força que se tratam tanto a antroposofia da imanência como as filosofias da imanência. Elas são irmãs, digamos assim, nesse aspecto. Alguns exemplos cotidianos. Bem, forças nem sempre são chamadas assim, nem a percebemos como forças. Acabei de trazer exemplos, vou trazer mais. Forças históricas. Não vou nem falar da história, né, com H maiúsculo, vou falar da história de cada um. Forças biográficas. Ainda vou ficar presa aqui no nosso vídeo. Se você é da antroposofia, e na sua biografia já tem conhecimento suficiente para o entendimento disso que eu estou trazendo, você vai ter um processo diante desse vídeo. Né? As forças biográficas que te trouxeram até o canal Paz e Bem e te fizeram escolher esse vídeo de fundamentação antroposófica, talvez te afetem de uma maneira diferente de uma pessoa que estava procurando fundamentos em antropologia e caiu aqui sem querer, porque confundiu antropologia com antroposofia. Essas são forças que nem sempre, digamos, estão sendo controladas por nós. As forças, às vezes, não são visíveis por nós. Às vezes, damos às forças o nome de destino, não é? Porque não a vemos, e de repente surge. Nós não vemos a trajetória. Existem várias disciplinas que se dedicam à descoberta das trajetórias, tanto nas ciências naturais, como, por exemplo, na psicologia, que procura perceber as forças biográficas que levaram determinada pessoa a se comportar, a reagir, a sentir de determinada maneira. É legal, não é? Muito bem. Eu vou trazer umas diferenças pouco visíveis. Então, essas diferenças, elas começam a ser esmiuçadas lá em Nietzsche, né?
e depois passam por um tratamento muito qualificado em Nietzsche, não vou conseguir pegar, em Nietzsche, a filosofia, lá em Deleuze, um livro interessante para quem quer estudar melhor. Eu não coloquei nas referências, mas posso colocar no nosso site. Está nas referências, por quê? Porque as referências hoje é a minha tese está aqui, vocês já conhecem, quem está no canal, né, já viu a tese de perto, mas então, essas referências estão lá na tese e a tese está no site. Então, umas diferenças pouco visíveis. Quais são? Forças ativas, passivas e reativas. Vou trazer essas 3 forças para a gente perceber a diferença que faz. Então, forças ativas, aquelas que são mais independentes, que agem mais a partir de um impulso próprio. Forças passivas, aquelas que sofrem as consequências das forças ativas sem reagir. E forças reativas, aquelas que reagem tanto à passividade, isso é importante, quanto à atividade. Então, nas forças reativas, a gente tem, por exemplo, todas aquelas ações que dependem de um fenômeno anterior. As forças passivas são aquelas que sofrem com um fenômeno anterior e não reagem. Sabe, eu não tinha preparado para falar disso, mas me ocorreu agora. Nos relacionamentos abusivos, a gente vê muito isso. Às vezes, uma força passiva, ela é manipuladora, tanto quanto uma força ativa, né? E, muitas vezes, uma força reativa, ela é a única alternativa que aquele ser, naquele momento, encontrou para não mergulhar completamente nas forças passivas. Eu destruí um pouco o que eu tinha preparado, mas é uma coisa que todo mundo consegue perceber. Às vezes, aquele filho, aquela filha que está gritando mais, ela está sofrendo consequências de uma ação que a gente não está vendo. Por isso, também nas relações, no trato familiar, é importante a gente descolar os estereótipos das forças, perceber que forças que levaram este ou aquele ser a agir dessa ou daquela maneira. É assim que os agentes que trabalham com comportamentos familiares procuram agir. Se eles ficam fixados nas formas, nos estereótipos, muitas vezes eles alimentam comportamentos, eles cristalizam comportamentos e não são agentes promotores de ultrapassagem de determinados comportamentos. Bem, eu vou voltar a esse tema das forças ativas, passivas e reativas, da maneira como eu tinha pensado mais junto à filosofia, mas hoje, não sei, fiquei com as forças psicológicas, talvez porque acabei de ver o vídeo do Christian Duncan, pai e filha. E aí fiquei com essas coisas da psicologia na cabeça, me afetou aqui, tá vendo? Forças. E o que eu fiz? Eu comecei a falar, nem sabia por quê. Aí, enquanto falo, penso, o que me fez mudar a minha pauta para trazer exemplos mais psicológicos do que filosóficos planejados, né? E aí fui perceber nessas forças um vídeo me afetou e trouxe.
É uma causa única? Não. Por que, que aquele vídeo me afetou e dessa vez e não outra? Entende a complexidade? Muito bem. Uma vontade forte. Ao declarar em 1921 querer tornar visível o invisível, Paul Klee, o artista, gente, pretende captar a energia vital existente no mundo. Essa necessidade expressiva do ser humano que, desde os primórdios da civilização, é capaz de nos proporcionar um encontro com o outro, independentemente de tempo ou cultura. Por que eu trouxe o Klee aqui? Bem, eu trouxe o Klee aqui, primeiro, porque ele é contemporâneo de Steiner, não é? E essa visibilidade das forças era algo que circulava, né? Perceber essas forças. A gente vê isso no movimento modernista, a gente vê isso em várias ações que aconteciam nessa década, nessas primeiras décadas do século passado e nas últimas do anterior a ele. Então, e tornar visível o invisível é justamente, na voz de Foucault, o afã da filosofia, né? Tornar visível aquilo que parece óbvio, e lá em Deleuze também é o processo da cartografia, tornar visível o que não está exposto, os processos. É o que faz a cartografia de Deleuze e Guattari, né? Torna visível aquilo que... O mapa são as visibilidades. A cartografia, ela acompanha os processos, que no mapa são invisíveis. Muito bem, vamos lá. Acho que eu estou indo mesmo, tendo escapado um pouquinho do meu preparo. Uma consequência do processo. Aí vem o Paul Klee, diz: a arte não existe para produzir o visível, e sim para tornar visível o que está além. Essa frase poderia ser de Rudolf Steiner. Eu trouxe em Klee, por quê? Para que a gente perceba que o conhecimento antroposófico, e essa percepção vai principalmente para aquele que é da antroposofia e acha, digamos assim, que a antroposofia é a única, né? Para perceber que o conhecimento antroposófico não está descolado dos outros conhecimentos. Ele é fruto de uma época. Precisa ser olhado dessa maneira, na sua imanência. Muito bem. Uma metodologia aplicada. Dar visibilidade às relações de força. É isso que faz a antroposofia o tempo todo. Eu trouxe um exemplo da cartografia de Deleuze e Guattari, né? Revelar os processos, mas eu poderia estar falando de antroposofia, revelar os processos. Que processos? Eu trouxe imagens para nos ajudar a perceber. Uma imagem como exemplo, relações de força. Olha só, olha essa imagem. Aqui nessa imagem de uma flor, para quem só está ouvindo, né? De uma flor com suas raízes na terra, as cores amarelo e azul formando verde nas folhas, a gente tem relações de força. Relações de força objetivas entre as cores e entre o elemento natural representado. Entre luz e sombra, entre amarelo e azul, entre raízes no solo e flor ao sol, não é? Quem tem jardim sabe, quando chove muito, tem pouca flor. Brilha um solzinho, as flores começam a pipocar. A luminosidade, não é? Então, são relações de força. São pouco compreendidas dessa maneira. Mas por que eu trouxe
essa, junto às ciências naturais e à pintura, porque dessa maneira a gente consegue perceber a objetividade. Eu estou trazendo todo o tempo isso, a objetividade das relações de força percebidas, exercitadas na antroposofia. Elas não são arbitrárias, muito pelo contrário, junto à antroposofia, quer-se cada vez mais objetivar as forças não visíveis que se tornam visíveis. Isso tira o subjetivo? Não. E esse nosso outro slide, que mostra o Círculo das Cores de Goethe, mostra que os exercícios objetivos de produção, por exemplo, na aquarela do Círculo das Cores, eles também têm uma subjetividade, eles produzem as forças concretas da natureza, do real, da história, da geografia, produzem-nos subjetivamente, produzem a nossa subjetividade. Elas não se decalcam. As nossas subjetividades, elas não se formam sem as relações de força que nos atravessam. Muito bem. Um exemplo corriqueiro, novamente na antroposofia, e na objetividade do real. Quando a gente quadrimembra, a gente já falou aqui da quadrimembração do ser humano, né? Ser humano mineral, ser humano vegetal, o ser humano animal, o ser humano espiritual. Esse ser humano, essas forças que atravessam o ser humano e que são representadas através dos elementos da natureza, elas são forças. As forças minerais em nós podem afetar, por exemplo, né, a nossa capacidade de conhecimento. Se eu tiver menos determinado mineral do que eu preciso para fechar minhas sinapses, para acionar minhas sinapses, eu posso perder elementos cognitivos. Não é isso? Mas são minerais objetivos, forças minerais que me atravessam, forças vegetais que me atravessam. Por exemplo, vou dar um gole no meu suco verde para falar das forças vegetais que me atravessam. Se eu estiver desidratada, né? Porque as forças vegetais trazem o hidratado em mim, apesar do hidratado, olha só, ser mineral, mas ele se fixa em mim através das minhas forças vegetais. Se essas forças vegetais não tiverem ok, eu posso também afetar minha cognição. E assim, forças animais, astrais, eu também posso ter minha cognição afetada, porque minhas forças, eu estou muito cheia de sensações, o ambiente está barulhento, tem um bicho ali que eu tenho medo e esse medo está tomando conta de mim, várias coisas que podem estar acontecendo comigo que não permitem que o elemento espiritual da cognição, né, consiga a ambiência necessária para produzir, fechar as suas, ou abrir os seus entendimentos, reflexões, conhecimentos, essas coisas todas. Enfim, são elementos constituintes, forças que nos atravessam corriqueiramente e que a gente não percebe. Lá na antroposofia, quando você é estudante, principalmente, que você está vendo isso tudo separado, você começa a perceber, olha, estou muito astralizada, né? Então forças animais estão muito próximas de mim, estão me atravessando demais. Você começa a perceber essas forças, que no cotidiano a gente não percebe, é bom que não perceba. Né? Senão a gente fica que nem quando começa a fazer psicoterapia, analisar tudo, não é? Mas é importante que a gente pense
que essas forças estão em relação, que elas não são separadas do restante, que elas estão em relação, que nem o lema da contracultura, né? Tudo junto ao mesmo tempo agora, que é complexo e que não é abarcável como um todo. Porque muita gente, para se acalmar, fecha, mesmo que coloque relações de força em movimento, fecha como se não tivesse variáveis, como se outras forças que não está nem vendo não estivessem atuando. E estão. Só que dá muita ansiedade perceber que há tantas forças no mundo que você nem conhece, não controla. Né? Então, às vezes, a gente, para se sentir melhor, limita essas forças, aquelas visíveis, e fica dentro dela isso que o conservadorismo, que o fundamentalismo faz. Limita, cerca, mantém o círculo pequeno e as mentiras honestas. É assim que é o lema do conservadorismo, né? Não vê o complexo, aquilo que vê não é mentira, são mentiras honestas, porque não vê tudo que pode estar acontecendo que você não conhece. Mas é isso. Relações de força não são simples, né, gente? Não são nada simples da gente encarar. Por quê? Porque a gente vai perdendo, digamos, certas seguranças que a gente tinha por ingenuidade. E o processo de perder as seguranças ingênuas por confiança consciente é muito doloroso, porque é uma confiança que ela não se baseia apenas naquilo que se conhece, mas naquilo que não se conhece, não se vê, né? E que está sempre mudando, sem que nem a gente perceba. Uma conclusão possível. Volto lá para uma das estudiosas do Deleuze. Nesta perspectiva das relações de força, né, está falando, o ser humano é um conjunto de forças dinâmicas, heterogêneas, e o mundo, em sua riqueza e complexidade, é, aspas, voz de Deleuze, cristal proliferante de trajetórias imprevisíveis. Pode ser trágico, mas pode ser lindo, não é? Então, queria agradecer demais vocês que estão aqui comigo, a organização do nosso estudo. Você já sabe, está aqui na descrição do vídeo, ativismodelicado.arte.br. E lá você encontra as referências e o acervo. Por isso, sigamos juntas, pois assim somos mais fortes.